Olá pessoal, tudo bem? Então vamos agora para mais uma aula, né? A primeira aula de engenharia econômica, né? Que a gente vai falar dos métodos de avaliação de investimentos, né? Então, o que a gente viu até agora no curso foi um curso basicamente de matemática financeira, né? De como a gente lida com a questão do dinheiro, né? E a máxima da matemática financeira é que o dinheiro tem valor no tempo, né? Mas agora a gente vai ver o primeiro tópico relacionado à engenharia econômica, né? Que mais especificamente a gente vai ver, né, as formas, né, os métodos de avaliação de projetos de investimento. Bom, uh, o que é um investimento, né? Então vamos começar por aí. O investimento pode ser definido como toda aplicação de capital com o objetivo de ter um rendimento futuro. Então todo o capital que eu abro mão, né, para visando receber mais do que aquilo no futuro, né, eu chamo isso de um investimento. Então eu tenho vários tipos de investimento que eu posso pensar, né? Eu posso desde a caderneta de poupança, né, que eu coloco meu dinheiro lá para receber um determinado juro, passando por abrir um negócio, né? Abrir uma padaria, abrir uma empresa qualquer, não deixa de ser um investimento, né? Comprar ação, um fundo de ações de uma empresa, né? Um fundo de ações da Petrobras, por exemplo. Tudo isso são tipos de investimento, né? Que eu pego, abro mão de um determinado capital esperando ter um retorno futuro. Todo investimento ele tem duas características básicas. A primeira característica básica do investimento é o retorno. Então todo investimento tem um retorno. O que é esse retorno? Né? É a remuneração obtida com esse investimento relativamente ao capital investido. Ou seja, é quanto que eu ganho, né, em relação a esse o quanto que eu ganho a mais do que aquilo que eu investi. Então isso é o chamado retorno. Né? Inclusive posso ter retorno positivo ou retorno negativo, né, quanto eu ganho quando eu recupero menos do que aquilo que eu investi. Então o retorno de investimento é a remuneração relativamente ao capital investido. E outra característica básica de um investimento, né, é o risco. Todo investimento tem um risco inerente a ele. E o risco tem a ver com a variabilidade desse retorno. Né? O quanto que essa variabilidade pode variar. Por exemplo, a caderneta de poupança ela tem lá o retorno de 0,5% ao mês, né, mais a TR, e isso é mais ou menos fixo, né, ela tem baixa variabilidade. Então a poupança, né, a caderneta de poupança é um investimento de baixo risco. Muitos consideram a poupança um investimento livre de risco. Né? E quanto maior for a probabilidade de eu perder dinheiro ou de eu não ganhar tanto quanto eu esperava, né? Ou seja, quanto maior for essa variabilidade desse investimento, maior é o risco, né, inerente a esse investimento. Bom, entendido o que é risco e o que é retorno, a gente pode entender o que é viabilidade de um investimento. O que significa o investimento ser viável ou ser inviável. A viabilidade de um investimento, a gente define, né, um investimento como sendo economicamente viável se ele gerar um retorno grande o suficiente para compensar o risco inerente a ele. Então essa é uma máxima, né, quando a gente fala de investimentos, né, é que o retorno tem que ser proporcional ao risco. Então se eu correr grande risco, né, se o investimento tiver bastante risco, ou seja, se ele tiver alta variabilidade, ou seja, alta chance de eu perder e de ganhar, né, se ele tiver uma variabilidade alta de retornos que eu posso ter, né, a ideia é que o meu retorno médio, né, aquilo que eu ganho em média, seja mais alto do que um investimento livre de risco, né, do que um investimento como a poupança, por exemplo. Né? Então, a poupança tem baixa variabilidade, mas em troca eu tenho um retorno pequeno, um retorno médio pequeno. Então, essa é uma máxima, né, de um investimento, né, que retorno é proporcional ao risco, e quanto maior o risco que eu corro, mais o retorno que eu exijo em troca. Então, um investimento é viável se ele pagar um retorno suficiente, né, para aquele risco que ele contém. Né? Então, para avaliar a viabilidade do investimento, eu tenho que olhar para essas duas coisas, para o risco e para o retorno. E, obviamente, né, que cabe ao investidor decidir o risco que ele está disposto a correr. Então, tem investidores mais avessos ao risco e outros que estão mais sujeitos a correr riscos, né? E, obviamente, que esses que estão mais sujeitos a correr risco é os que vão ter os maiores retornos, né? Mas também é o que vão ter as maiores perdas, né? Então, isso
é inerente ao fato, né, do investidor correr risco. Mas o que é importante para a gente aqui é que viabilidade é quando o investimento tem um retorno suficiente para remunerar o risco. Se um investimento tem risco alto, mas um retorno pequeno, ele é considerado um investimento inviável. Bom, nessa aula a gente vai tratar de alguns métodos para avaliar a viabilidade de investimentos, a viabilidade econômica de investimentos. Então, basicamente, são alguns métodos que vão permitir eu avaliar o retorno, né, e tentar ponderar a partir de um risco, né, a partir de um risco que a gente vai entender um risco, o risco como sendo dado, né, mas a partir desse risco como sendo dado, a gente vai ver se esse investimento é viável ou não. Numa próxima aula a gente vai ver métodos mais específicos, né, para avaliar risco de investimentos. Aqui a gente vai considerar o risco como sendo dado. Então a gente vai ver 6 métodos de avaliação de investimento. O primeiro método, né, é o valor presente líquido, o popular VPL. O segundo método é o valor anual uniforme equivalente, o VAUE. O terceiro método é a taxa interna de retorno, o ATIR. A gente vai ver a taxa interna de retorno modificada, chamada EMITIR. E a gente vai ver os paybacks, né, que são de 2 tipos, payback simples e payback descontado. Esses 6 métodos eles podem ser divididos em 3 grupos. Os primeiros 2 métodos eles fornecem como resultado um valor monetário. Então eles são expressos em reais, em dólares, são expressos em valor monetário, em dinheiro. Os 2 métodos do meio, né, a TIR e a EMITIR, eles são expressos como uma taxa, né? Então eles estão expressos como um percentual. Basicamente, né, é o percentual daquilo que eu investi que eu vou ganhar em cima do meu investimento. Isso é a TIR. Né, o quanto acima do que eu investi eu ganho. E o payback é expresso em uma unidade de tempo. Então, basicamente, o payback é em quanto tempo eu vou recuperar aquilo que eu investi. Então, também é uma medida importante para a gente avaliar a viabilidade do investimento, né? Porque eu quero, na medida do possível, recuperar rápido, né, aquilo que eu investi. Então, todos esses 6 métodos são bastante utilizados, né? E a gente vai ver em detalhes cada um deles. Antes da gente falar dos métodos, vamos falar dos pressupostos desses métodos, ou seja, o que a gente leva em conta, né, quando a gente utiliza esses métodos. Basicamente, a gente leva em conta 2 pressupostos. O primeiro, né, é o pressuposto básico da matemática financeira, que a gente já falou bastante, né, é que dinheiro possui valor no tempo. Que R$100 hoje não é a mesma coisa que R$100 daqui a um mês. Então, R$100 hoje vale mais do que R$100 daqui a um mês. Porque a partir do momento que eu estou deixando para ser pago no futuro, né, eu estou abrindo mão de oportunidades, eu estou abrindo mão de poder consumir coisas no presente momento, né? Então, dinheiro tem valor no tempo. E o que faz a gente conseguir ter equivalências de capitais, ou seja, o que a gente ter no futuro um capital que equivale a um determinado capital hoje, né, é justamente o conceito de juros, né? Então, o conceito de juros, né, ele modela essa questão do valor do dinheiro no tempo. Então, o dinheiro tem valor no tempo, regra básica da matemática financeira, que aqui na engenharia econômica e na avaliação de investimentos a gente vai adotar. E só que esse valor do dinheiro no tempo, né, a gente viu lá na primeira aula de matemática financeira, ele é modelado através de sistemas de capitalização, né? E a gente viu 3 sistemas: o sistema simples, o sistema composto e o sistema contínuo. Os métodos que a gente vai ver de matemática de engenharia econômica, né, de avaliação de investimentos, são todos baseados no regime de juros compostos. Então, juros compostos, né, só relembrando, né, é quando os juros de um determinado período é incorporado ao capital e passa a render juros também, né? É o chamado juros sobre juros, né? E a cada período de capitalização, né, que pode ser mensal, anual, né, ele é incorporado e passa a render juros. Bom, essas são as formulinhas básicas de juro composto, né, que a gente vai adotar aqui. Todas as técnicas que a gente vai ver aqui adotam essas 2 formulinhas que a gente viu no juro composto. Só relembrando, né, a gente tem a forma de capitalização, ou seja, de levar um determinado valor para o futuro. Né? Então, tendo um valor no presente, eu levo ele para o futuro multiplicando por 1 mais i elevado a n, sendo n a quantidade de períodos no futuro que eu quero levar.
e a taxa de juros. E a descapitalização é trazer para o passado, né? Então, para descapitalizar, eu vou pegar, né, um determinado valor e vou dividir por 1 mais i elevado a n, sendo n a quantidade de períodos que eu quero levar para o passado. Então, essas são as duas formulinhas básicas de juros compostos que a gente vai usar aqui em todas as técnicas. Alguns conceitos básicos, né, para a gente fazer a avaliação do investimento. O primeiro conceito básico é o conceito de fluxo de caixa. A gente tem que ter um fluxo de caixa, né? A gente tem que ter a representação gráfica desse investimento, né, para a gente conseguir aplicar qualquer técnica de avaliação de investimento. Então, o fluxo de caixa é a representação gráfica das entradas e saídas monetárias relativas ao investimento em seu devido período de tempo de existência. Então, duas coisas importantes sobre o fluxo de caixa. Primeiro é que a gente só representa entradas e saídas. A gente só representa tudo que entra e tudo que sai, né, daquilo que a gente está analisando. Seja do ponto de vista do investidor, seja do ponto de vista da empresa, né? Mas a gente só avalia o que entra e o que sai. O que ocorre lá dentro, a gente não representa no fluxo de caixa. Então, só entradas e saídas. E a gente representa elas no seu devido tempo, né? Então, justamente porque dinheiro tem valor no tempo. Então, basicamente, o fluxo de caixa é uma seta horizontal e essa seta é dividida em segmentos, em nós, cada uma representando um período de tempo, né? E a gente representa entradas e saídas, né? Geralmente, entradas a gente representa por setas para cima e saídas por seta para baixo, cada uma no seu devido tempo. Outro conceito básico, horizonte de planejamento. Então, quando a gente está avaliando o investimento, né, a gente tem que ter um horizonte de tempo que a gente vai avaliar esse investimento. Então, investimentos não são eternos, né? Então, a gente vai avaliar uma padaria, por exemplo. Qual é o horizonte de planejamento? 10 anos, porque daqui a 10 anos eu não sei como essa padaria está e já fica muito difícil fazer previsões. Talvez tenha um concorrente que não que apareça, né? Então, o horizonte de planejamento é aquilo que eu realmente consigo planejar e que eu consigo fazer estimativas confiáveis sobre esse investimento, né? Então, a gente diz que é a vida econômica ou vida útil de um investimento, é o quanto esse investimento vai durar. E aí a gente liquida esse investimento no fim da sua vida útil, né? E quando a gente liquida o investimento, a gente tem aquilo que a gente chama de valor residual. O valor residual é aquela parcela daquilo que eu investi que eu consigo recuperar, né? Então, além de tudo aquilo que o investimento me rendeu, né, eu tenho esse valor residual, que é aquela parcela do valor inicial, né, que eu consigo recuperar após o encerramento do negócio. Então, ver um exemplinho básico, né, que eu tenho fluxo de caixa, uma seta horizontal, horizonte de planejamento de 6 anos, né, cada segmentinho dessa seta representa um período. Basicamente, o investimento tem essa cara, né? No período zero, o zero sempre representa o hoje. Eu tenho uma grande saída de dinheiro. E essa grande saída de dinheiro representa justamente o investimento, né? Representa justamente aquilo que eu aplico. Então, vamos supor que eu estou abrindo uma padaria. Então, esses 2.000, né, é aquilo que eu gastei para reformar o estabelecimento, aquilo que eu gastei com equipamentos, aquilo que eu gastei com capital de giro. Então, tudo aquilo que eu preciso para abrir essa padaria, né, é aquilo que a gente chama de investimento inicial, que entra sempre no período zero. Aí essa padaria começa a funcionar e lá no primeiro período ela me dá um lucro de 350. Então, dado que é um lucro, né, eu represento isso positivamente, né, uma setinha para cima. No segundo período, né, a padaria melhora, fica mais conhecida, o lucro sobe para 500. Lembrar que esse lucro é resultado de tudo das minhas vendas menos os meus custos, né? Para produzir o pão, para produzir os produtos, para tudo. Então, eu represento aqui no fluxo de caixa realmente o que sobra, né? No terceiro período já sobe para 750, no quarto se mantém, no quinto se mantém, no sexto se mantém. E aí no sexto eu encerro o meu investimento, né? E aí eu tenho um valor residual, vamos supor, de 15%. Ou seja, eu vendo todas as minhas máquinas, todos os meus equipamentos, tudo que eu gastei, tá certo que muito investimento que eu faço é irrecuperável, né? Mas vamos supor que eu consiga recuperar 15% daquilo que eu investi. Então, nesse último período, além dos 750 do lucro, entra o valor residual de 300, né? Que é 15% de 2.000. E no fluxo de caixa eu posso somar tudo que está no mesmo nó, né? Então eu posso somar os 750 com 300, eu chego num resultante de 1.050. Então esse é o meu fluxo de caixa de um investimento
numa padaria, né? 2.000 no período 0, 350, 500, 750, 750, 750 e 1.050. Será que esse investimento é um bom negócio? Dado que o dinheiro tem valor no tempo e todas essas questões, né? E que eu tenho juros sobre juros. Então é justamente essa pergunta que os métodos de avaliação de investimento vão tentar responder. Então vamos começar com o primeiro deles, né, que é o valor presente líquido, popular VPL. Basicamente o VPL consiste em descapitalizar todos os fluxos de caixa e trazer para a data zero. Lembrar, né? Descapitalização, vamos até voltar aqui, né? É justamente essa formulinha, pegar os valores, dividir por 1 mais i elevado a n, sendo que n é o número de períodos que eu vou trazer para o passado. Então a ideia é pegar todos esses valores do fluxo de caixa e trazer para o passado. Então, por exemplo, o que está no período 1, né, eu vou dividir por 1 mais n elevado a 1. Então, 350 dividido por 1 mais n elevado a 1. O que está no período 2, 500 dividido por 1 mais n elevado ao quadrado. O que está no período 3, 1 mais n elevado ao cubo. O que está no período 4, divido por 1 mais n elevado à quarta. E assim sucessivamente. Então, eu vou somar todos esses fluxos de caixa trazidos para a data zero. Porque quando eu trago todos para o mesmo nó, todos para a mesma data, né, eu posso somar. Do mesmo jeito que eu somei esses 700 e esses 300. Então, basicamente, consiste em pegar o valor atual de todos os fluxos de caixa e fazer menos o investimento inicial. Né? Porque o investimento inicial ele já está na data zero, né? E ele é para baixo, ele é negativo. Então, eu subtraio esse investimento inicial. Então, basicamente, né, é aquilo que eu falei. O fluxo de caixa 1 dividido por 1 mais i elevado a 1. Fluxo de caixa 2, que está no período 2, dividido por 1 mais i ao quadrado. Fluxo de caixa que está no período 3, dividido por 1 mais i ao cubo. Que está no período 4, dividido por 1 mais i à quarta. E assim sucessivamente. Eu somo tudo e subtraio, né, o investimento inicial, o fluxo de caixa, que já está na data zero. Só que aí vem a questão, né? Quem vai ser esse i? Eu vou descontar esses valores, né? Eu vou trazer para o presente usando qual taxa? Então aí que vem a grande sacada do VPL, porque eu vou usar uma taxa chamada TMA, ou taxa mínima de atratividade. E eu defino a TMA da seguinte maneira: é a mínima taxa que o investimento deve render para o investimento ser considerado viável economicamente. Então, como eu falei, a gente vai considerar aqui um risco. A gente vai considerar aqui um risco dado, né? Um valor de risco já previamente estabelecido. E vamos dizer que investimentos de mesmo risco que o meu, né? Vamos supor que eu já fiz essa avaliação prévia do risco. E vamos supor que investimentos do mesmo risco que eu rendam uma determinada taxa. Então, essa taxa que os outros investimentos de mesmo risco que o meu rendem, né, em média, é aquilo que a gente chama de TMA, ou seja, a taxa mínima que o investimento tem que render para ser viável. Né? Então, basicamente, a gente determina essa taxa mínima de atratividade com base em duas coisas, né, no custo de oportunidade e no custo do capital. O que são essas duas coisas? Né? O custo de oportunidade é, como eu falei, baseados em outros investimentos de mesmo risco. Por que eu chamo isso de custo de oportunidade? Né? Pelo seguinte, porque se eu tenho outros investimentos que têm o mesmo risco que eu e que rendem uma taxa maior que o meu, né? A partir do momento que eu opto pelo meu investimento, né? Eu estou tendo um custo de oportunidade. Por quê? Porque eu estou perdendo oportunidades de outros investimentos que me dariam um retorno maior. Então, com base nesse custo de oportunidade, o meu investimento tem que render no mínimo o que outros investimentos de mesmo risco rendem. Então, eu posso determinar a TMA com base nesse custo de oportunidade, olhando para outros investimentos que têm o mesmo risco do que o meu. Eu também posso definir a TMA com base no custo de capital, porque pelo seguinte, não necessariamente quando eu faço um investimento, o dinheiro que eu emprego para fazer esse investimento, por exemplo, abrir uma padaria. Não necessariamente o dinheiro que eu uso para abrir essa padaria é meu. Às vezes eu posso pegar esse dinheiro emprestado no banco, ou pegar no BNDES, né, se for, porque o risco é mais baixo, mas se espera que o meu investimento renda no mínimo mais do que o meu custo capital, renda no mínimo mais do que
o custo das minhas fontes de financiamento, ou seja, do que o juro que eu vou pagar para o banco, né, pelo dinheiro que eu peguei emprestado. Então essas duas coisas eu tenho que levar em conta para definir a TMA. Né? Aquilo que for maior, ou o custo de oportunidade, o custo de outros investimentos, ou o custo do capital, ou o custo do dinheiro que eu peguei emprestado. Então meu investimento tem que render no mínimo esse valor. Né? Então essa é a minha TMA, que eu defino ou pelo custo de oportunidade ou pelo custo do capital. Dada a TMA, né, então eu vou pegar a TMA, vou pegar esse valor e vou trazer todos os valores para a data zero, né, usando essa formulinha aqui. Né? Pego todos os valores, né, nesse sendo igual a TMA e trago para a data zero. E aí eu vou chegar na seguinte situação. Né? Se o meu VPL for maior ou igual a zero, eu aceito o investimento. Então eu aceito o investimento, inclusive se o VPL for igual a zero. Né? Porque se o VPL for igual a zero, o que isso significa? Significa que o meu investimento está rendendo igual a TMA. Ou seja, ele está rendendo exatamente igual à minha taxa mínima. Então, pela definição, taxa mínima é o mínimo que o investimento tem que render para ele ser viável. Então, se ele está rendendo igual à taxa mínima, se o VPL for igual a zero, eu aceito. E se ele for maior que zero, né, o VPL significa exatamente o quanto, em termos monetários, o investimento está rendendo acima da taxa mínima. Então, se ele for maior que zero, eu aceito o investimento. Agora, se ele for menor que zero, eu rejeito o investimento porque ele está rendendo menos do que a TMA, menos do que a taxa mínima que eu estabeleço, né? A taxa mínima de atratividade. Pegar um exemplinho, né? Aquele exemplinho lá do fluxo de caixa que eu mostrei, né? Então o VPL é menos 2.000, né? 2.000 é o meu investimento inicial, que está na data zero. O primeiro fluxo de caixa 350 dividido por 1,1. Né? Aqui eu estou pegando... não está escrito aqui, mas vamos supor que a minha TMA seja 10%. Né? Então isso é uma coisa importante de se definir. Então vamos supor que minha TMA seja 10%, que a taxa mínima que esse investimento tem que render é 10%. Então meu VPL menos 2.000 mais 350 dividido por 1,1, né? 1 mais 0,1 elevado a 1, mais 500 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 2, mais 750 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 3, mais 750 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 4, mais 750 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 5, mais 1050 dividido por 1 mais 0,1 elevado a sexta. Né? E aí, somando tudo isso, fazendo um resultante, eu chego num VPL de 865. Ou seja, ele me rende um valor R$865 maior do que ele renderia se eu colocasse o meu dinheiro, esses 2.000, no investimento que rendesse 10%. Então, ele rende, em média, né, 865,54 a mais. Né? Então, eu concluo que o investimento é viável. Né? Eu concluo que o investimento é viável porque ele rende mais do que a minha TMA, do que a taxa mínima. Bom, os métodos eles têm alguns pressupostos. O VPL tem o seguinte pressuposto, né? Que todos os fluxos de caixa podem ser reinvestidos a uma taxa igual a TMA. Por que eu tenho que adotar esse pressuposto? Porque no VPL eu estou trazendo todos os fluxos de caixa para o presente. Então, se eu estou movimentando os valores para o passado usando a TMA, eu tenho que adotar o pressuposto que eu também poderia movimentar eles para o futuro usando a TMA. E movimentar para o futuro basicamente significa que eu posso reinvestir esse dinheiro. Então vamos pegar aquele exemplo aqui, né? Então esse primeiro fluxo de caixa de 350 que eu recebi na data 1, né? Então eu tenho que ter investimentos paralelos, né? E que eu consiga reinvestir a um valor de pelo menos 10% ao ano. Então, se eu não achar esse valor de 10% ao ano, eu não tenho essa questão da TMA. Né? Então, todos os fluxos de caixa, né, esses 350, esses 500, esses 750, eles têm que ser reinvestidos pelo menos até o final do investimento, até o período 6, né, a uma taxa igual a TMA. Né? Então, eles ficam reinvestidos até o horizonte de planejamento do projeto, né, rendendo a uma taxa igual a TMA. Então, esse é um pressuposto, né? Então,
esse pressuposto é necessário para que eu possa movimentar os valores no tempo. Então, se eu estou trazendo todo mundo para o passado, né, essa é a base do método, né, eu tenho que poder também levar todo mundo para o futuro. Né? E esse é um pressuposto bastante aceitável. Então, ele é bastante tranquilo, assim, não é um pressuposto muito irreal, né? Porque normalmente eu escolho a TMA, né, com base em investimentos que existem. Né? Então, eu pressupor que os meus fluxos de caixa podem ser reinvestidos é um pressuposto aceitável. Bom, o VPL tem alguns problemas. O primeiro problema do VPL é que eu só posso estar na comparação de investimentos diferentes. Né? Para dizer se um investimento é viável ou não, o VPL é ótimo. Mas se eu quiser comparar dois investimentos diferentes, eu só vou poder fazer isso se os investimentos tiverem períodos de tempo iguais, ou seja, se eles tiverem horizontes de planejamento iguais. Se eles tiverem horizontes de planejamento diferente, né, a tendência é que projetos com maior horizonte tenham maior VPL. Né? Porque lembrar que o VPL é soma de parcelas. Então, um investimento que tenha mais parcelas, né, ele tende a ter um VPL maior, mas não necessariamente ele é um investimento melhor. Então, nesse caso de comparação de investimentos que têm horizontes diferentes, o VPL já não é um bom método. Uma das alternativas, né, para a gente comparar investimentos que têm horizonte de planejamento diferente com o VPL é adotando essa hipótese de repetição de projetos. Que nem sempre é uma hipótese realista, né, mas que ela pode acontecer. E basicamente eu vou dizer o seguinte: os projetos vão poder ser repetidos várias vezes, né, e até que os horizontes de planejamento se igualem. Né? Então eu vou poder repetir os projetos, né, até que os horizontes se igualem. Então, para saber esse número de repetições, eu vou usar o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, né, entre os tempos de duração dos projetos, e vou repetir todos os projetos até que eles fiquem, né, com o número de parcelas exatamente iguais. Né? Então, vou pegar esse exercício aqui. Determine VPL qual dos dois investimentos abaixo é o mais vantajoso, considerando uma TMA de 12%. Então, eu tenho aqui, né, um investimento 1 e um investimento 2. O investimento 1 tem um investimento inicial de 3 mil e o investimento inicial do investimento 2 é 3.700. O horizonte de planejamento do primeiro é 3 anos e do segundo é 4 anos. No primeiro eu vou ter recebimentos anuais, ou seja, vou ter lucros, né? Vou ter lucro do investimento de 1.200 ao ano, e o segundo eu vou ter lucro anual de 1.100 ao ano. E vou ter um valor residual de 10% no primeiro e de 20% no segundo. Então, fica até como tarefa para vocês, né? Mas se eu pegar o VPL, né, simplesmente aplicar, né, eu vou chegar à conclusão, né, que o investimento 2 é melhor que o investimento 1. Né? Mesmo eu tendo um investimento inicial maior e mesmo eu recebendo menos do que o segundo. Né? Justamente por quê? Porque ele dura 4 anos, então ele vai durar um ano a mais do que o segundo. Então, pelo VPL, né, o segundo vai ser maior do que o primeiro. Só que eu não posso usar o VPL para fazer comparações assim, né, ou comparações que em que eu tenha projetos com horizonte de planejamento diferente. Então, o que eu faço nesse caso? A primeira coisa que eu faço é pegar o MMC das duas durações. Né? O MMC entre 3 e 4 anos. Né? Então, o mínimo múltiplo comum desses dois vai ser 12 anos. Então, isso significa que eu vou ter que repetir, né, o primeiro projeto 4 vezes e o segundo projeto 3 vezes. O que significa repetir projetos? Né? Então, por exemplo, no período 0, eu vou ter um investimento de 3 mil, aí eu vou ter um ganho de 1.200 no primeiro ano, 1.200 no segundo ano, 1.200 no terceiro ano. Aí no terceiro, e mais 10% de 3 mil no terceiro ano, né? Mais o valor residual, né? Que no caso dá 300, né? Então eu vou ter 1.200 mais 300 no terceiro ano. No terceiro ano, né? No mesmo ano em que eu recebi a última parcela do investimento, né? Do primeiro investimento, eu refaço esse investimento. Então, no mesmo período em que eu tenho esse recebimento de 1.500, eu tenho uma saída de 3 mil, né,
correspondente ao novo investimento, a repetição desse investimento. Aí eu repeti esse investimento, né, no período 3, aí no período 4 eu vou ter um de 1.200, no período 5 de 1.200, no período 6 de 1.200. Aí e mais 10% de 300. Então no período 3 de 1.500. No período 6. Aí no período 6 eu tenho uma saída de 3.000, ou seja, eu repito o investimento. Aí no período 7 recebo 1.200, período 8 1.200, período 9 1.500 e tenho uma saída de 3.000, que é a última repetição, né? Aí no período 10 eu tenho um recebimento de 1.200, período 11 de 1.200 e no período 12 de 1.500. E acabou, aí eu não repito mais. Então eu repeti ele 4 vezes, garanti um fluxo de caixa de tamanho 12. E vou fazer a mesma coisa com o investimento 2, né? Só que agora eu só vou repetir ele 3 vezes. Então eu vou até o período 4. No período 4 eu tenho um reinvestimento, que vai me garantir mais 4 fluxos de caixa. E no período 8 eu vou ter um outro reinvestimento, que vai me garantir também fluxos de caixa até o período 12. Aí eu vou ter 2 fluxos de caixa de tamanho 12 para comparar. E aí eu chego à conclusão que o investimento 1, né, é mais vantajoso que o investimento 2. E eu só posso fazer essa comparação se eu fizer essa repetição de projetos. Então espero que tenha dado para entender como faz essa repetição de projetos, né? Não dá para fazer isso na lousa aqui, né? Mas qualquer dúvida aí nos exercícios vocês podem me acionar, né? Mas essa repetição de projetos é importante, é fundamental se eu quero usar o VPL para fazer comparações de projetos. Uma outra alternativa para comparar investimentos com tamanhos diferentes, né, com horizontes de planejamento diferentes, é usando o VALI. O VALI tem a grande vantagem no VPL em que eu não preciso me preocupar com o período de tempo, né? Então o período de tempo não é importante para o VALI. Então ele é muito semelhante ao VPL, ele vai dar o mesmo resultado que o VPL, vou tomar sempre a mesma decisão do que eu tomo pelo VPL, com essa grande vantagem de que eu não tenho a necessidade de fazer reinvestimentos, né? Então o VALI pode ser empregado para comparar projetos que tenham tamanhos diferentes, né? Então o que é o VALI, né? Então o VALI basicamente consiste em determinar o fluxo de caixa uniforme que equivale ao fluxo de caixa original. Então é transformar um fluxo de caixa qualquer, né, como aquele que eu apresentei, que é todo irregular, num fluxo de caixa uniforme. Então, basicamente, a tomada de decisão é com base naquele PMT, com base naquele valor da parcela uniforme, e basicamente ele vai representar o quanto que eu vou receber a mais periodicamente acima da TMA, acima do investimento, daquela taxa mínima do período. Né? Então, basicamente, eu utilizo a teoria das séries uniformes que a gente viu, né, sobre o valor do VPL. Então, e um detalhe importante, né, o VALI ele chama valor anual uniforme equivalente, né, porque quando eu trabalho com fluxos de caixa anuais, né, mas eu poderia chamar de um valor mensal uniforme equivalente, ou de um valor semestral uniforme equivalente, de um valor diário uniforme equivalente, né. Mas se popularizou esse termo VALI, né? Mas basicamente eu estou trabalhando aqui com séries uniformes. Então o cálculo do VALI, né? Para se calcular o VALI, primeiro eu tenho que determinar o VPL. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o VPL, achar o valor do valor presente líquido. E aí eu vou determinar a parcela uniforme, né, que vai ser o VALI, equivalente a esse VPL, equivalente a esse valor presente. Então, basicamente, o VALI é pegar o VPL dividido pelaquela parcela Azinho, né, que a gente viu lá em séries uniformes. Né? Azinho, né, de N, sendo N o número de períodos no meu fluxo de caixa, e a taxa ATMA. Né? Lembrar, né, que o Azinho, né, a fórmula do Azinho, né, é 1 mais I elevado a N, né, ou no caso 1 mais ATMA elevado a N menos 1, dividido por 1 mais ATMA elevado a N vezes ATMA. Né? Esse é o valor do Azinho. Então, basicamente, pegando o VPL dividido pelo Azinho, eu tenho esse valor uniforme equivalente. Né?
E a tomada de decisão pelo VAL é exatamente igual à tomada de decisão do VPL, né? Então, se o VAL for maior que zero, eu aceito o investimento. Se o VAL for menor que zero, eu rejeito o investimento, né? Lógico, o VAL basicamente é o VPL dividido por alguma coisa. Então, se eu estou pegando o VPL dividido por alguma coisa, né? Se ele for maior que zero, ele vai continuar sendo maior que zero. Se ele for zero, ele vai continuar sendo zero. Se ele for menor que zero, ele vai continuar sendo menor que zero. Então, a tomada de decisão pelo VAL é exatamente igual à do VPL. Se os dois têm a mesma decisão, né, qual é a vantagem de usar o VAL, né? Então, vamos pegar o exemplo. Né? Então, vamos pegar aquele nosso fluxo de caixa. O VPL que a gente tinha calculado, né, a TMA era 10%, né? Aqui está, nesse slide está essa informação, naquele outro não estava, né? Então o VPL 865 a gente já tinha calculado, né? Trouxe tudo para data zero, TMA de 10%. Qual o VAL desse projeto, né? Então VPL 865, VAL 865 dividido pelo Azinho de 6, 10%, né? Que 10% é minha TMA. Aqui a formulinha que eu falei, né? 1 mais 0,1 elevado a 6 menos 1 dividido por 1 mais 0,1 elevado a 6 vezes 0,1. Isso vai me dar um Azinho de 4,355. Então, meu VAL vai ser 198,73. Isso quer dizer o seguinte, que esse fluxo de caixa aqui é equivalente a um fluxo de caixa em que eu receberia anualmente 198,73. Seria equivalente a um fluxo de caixa em que eu não investiria nada e que eu receberia 198,73. Então, esse 198,73 é aquilo que eu vou receber periodicamente, anualmente, né, acima da minha TMA. Enquanto o VPL é aquilo que eu receberia de uma vez, né, se eu fosse receber tudo hoje, né, o quanto que eu receberia acima da TMA, eu receberia R$865. Se eu fosse receber periodicamente, né, anualmente, eu receberia 198,73 por ano. Né? Então, a grande vantagem do VAL, né, é que ela não é afetada por projetos com horizonte de planejamento diferente. Eu posso comparar projetos que tenham horizonte de planejamento. Né, ele considera implicitamente a hipótese que os projetos podem ser repetidos indefinidamente, então eu não preciso me preocupar com essa questão de repetição dos projetos, porque isso já está dentro dele, né? É menos utilizado que o VPL, né? E também parte do mesmo pressuposto que o VPL, né? Que todos os fundos recebidos podem ser reinvestidos a uma taxa igual a TMA. Então aquele exercício, né? Pelo VAL e qual dos dois investimentos é mais vantajoso? No caso, eu não preciso fazer a repetição de projetos. Né? Eu calculo o VPL de cada um, calculo o Azinho, né? Um deles considerando 3 anos, o outro considerando 4 anos, e eu vou ter os dois VALs. Né? Então eu vou ter o VAL do primeiro de 39,86 e do segundo de 36,67, e eu chego à conclusão que o primeiro investimento é melhor do que o segundo. E lembrar que o VPL, eu só cheguei a essa conclusão de que o primeiro é melhor do que o segundo, né? Quando eu fiz a repetição de projetos. Se eu simplesmente calculei o VPL dos dois, né, calcular o VPL dos dois, depois vocês façam o teste aí, né, eu chegaria à conclusão que o segundo é melhor do que o primeiro, justamente porque o VPL ele é afetado, né, por horizontes de planejamento diferentes. Bom, o terceiro método, né, a gente vai nessa aula ver 4 métodos, né, e os paybacks a gente vai deixar para uma próxima aula, né, para não ficar uma aula muito gigante, né. Mas vamos então falar agora da famosa TIR, né, da taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno basicamente é descobrir a taxa que zera o VPL, ou seja, que faz o VPL ficar igual a zero. E ela seria mais ou menos a taxa média de a taxa média que esse investimento me remunera, né? Então, basicamente, essa é a ideia do VPL. Então, basicamente, eu vou pegar a formulinha do VPL, né? Como eu disse, que seria fluxo de caixa dividido por 1 mais a TIR elevado a 1, fluxo de caixa dividido por 1 mais a TIR elevado ao quadrado, fluxo de caixa por 1 mais a TIR elevado ao cubo, e assim sucessivamente, menos o fluxo de caixa inicial e igualar a zero. Então, eu vou ter uma equação de grau N aqui, né? Então, é uma equação
de enésimo grau. Então o VPL eu não consigo determinar analiticamente, eu não tenho uma formulinha para resolver equações de n grau, né? Como eu falei, expressa a taxa de retorno médio de investimento, né? E outra vantagem da TIR, né, é que ela permite comparação com qualquer tipo de investimento. Por exemplo, eu posso comparar o meu investimento numa padaria, né, com a taxa de remuneração da poupança, com a taxa de remuneração da Petrobras, né, porque eu posso comparar ele com qualquer tipo de investimentos, porque eu estou trabalhando com taxas, né, então as pessoas gostam de trabalhar com taxa. Só que o TIR tem essas complicações, né, além de tudo, ele é uma equação de n grau, né. Então como é que a gente define essa equação de n graus, né? Primeiro, né, antes da gente falar do cálculo da TIR, vamos falar da tomada de decisão pela TIR, né? Então a TIR, eu não uso a TMA no cálculo da TIR, né? A TMA não está aparecendo aqui, diferente do VPL e do VAL, né? Que a TMA é a base do cálculo. A TIR não, né? Só que apesar da TMA não ser usada no cálculo da TIR, eu uso a TMA para tomar a decisão, né, se o investimento é bom ou ruim em relação à TIR. Então se a minha taxa interna de retorno for maior ou igual à TMA, eu aceito o investimento. E se a minha TIR, né, se a minha taxa interna de retorno for menor que a TMA, eu rejeito, né, esse investimento. Então é assim que eu tomo a decisão usando a TIR, né? Então pegando aquele nosso exemplo, né, daquele fluxo de caixa, qual a TIR desse projeto? Então basicamente eu vou fazer o seguinte, né? Como eu falei para vocês, não existe um método para resolver uma equação. Aqui seria uma equação de sexto grau, né? Porque eu tenho 6 períodos aqui. Então não existe um método para resolver a solução de sexto grau. Então o que eu faço? Eu vou fazendo substituições. Então, se a minha TMA fosse de 0,5%, eu calculasse o VPL daria 1.422. Se a minha TMA fosse, né, se essa taxa que eu substituísse aqui, né, aqui nessa fórmula, se eu usasse uma taxa de 0,1, né, de 10%, meu VPL seria 865,54. Se eu usasse 15%, seria de 431. Se eu usasse 20%, seria 87,66. Então, quanto maior for a taxa que eu uso para calcular o VPL, né, para descontar o VPL, né, lembrar que a taxa entra aqui como divisões, né? Então, se eu divido por um valor maior, né, obviamente, o valor dessa soma aqui vai decrescer. Então, quanto maior for essa taxa, né, mais o VPL vai diminuindo, até que vai chegar um ponto que ele vai passar a ser negativo. Então, aqui no 25% ele já vai se tornar negativo. E aí, se eu for continuando, aumentando, ele vai se tornar cada vez mais negativo. Mas a questão da TIR é justamente ver a taxa que zera o VPL. Então, a TIR, nos casos, a gente chega à conclusão que ela é um valor entre 20% e 25%. Né? Mas qual o valor exatamente? Aí eu tenho que fazer, né? 21, 22, 23, aí 23,1, 23,2, até que eu convirja exatamente para o valor. Eu nunca vou achar um valor exatamente zero, né? Por isso que eu tenho que ter um critério de parada, né? Então eu quero achar TIR com uma casa decimal, com 2 casas decimais. Então eu vou substituindo valores, fazendo tentativa e erro, até que eu chegue no valor mais próximo de zero, né? No caso aqui, né, representando graficamente essa tabelinha, né, dá para ver que o valor do VPL vai diminuindo, né? Quanto maior eu aumento a taxa. Dá para ver aqui que ela cruza no zero, né, bem mais ou menos entre o 0,21 e o 0,22, né? Eu posso calcular esse valor exatamente usando o Excel, né? Depois eu vou ter uma aulinha, a gente vai ter uma aulinha sobre como usar essas ferramentas financeiras no Excel, né? Então, no caso, se a gente usar o Excel ou usar uma calculadora HP12C, né, de financeira, eu chego no valor exatamente da TIR de 21,48%. Então, vamos dizer assim, essa seria a minha taxa que o investimento remunera. Como eu disse que a TMA era 10%, né, 21,48% é maior ou igual a TMA, então eu considero que o meu projeto é viável. Bom, no VPL a gente tinha o pressuposto de que os valores podiam ser movimentados no tempo com uma taxa igual com a TMA, ou seja, que eu poderia reinvestir tudo que eu ganhasse até o fim do projeto com uma taxa igual a TMA, e que esse pressuposto era importante para garantir que o dinheiro pudesse ser movimentado no tempo. Aqui o pressuposto já muda um pouquinho, porque aqui eu tenho o pressuposto de que todos os fluxos de caixa recebidos
podem ser revestidos a uma taxa igual a TIR, né? Então, se eu usei, como eu estou resolvendo uma equação, né? Se eu trouxe todo mundo para o presente com a TIR, eu tenho que poder levar todo mundo para o futuro com a TIR, né? Então, até o fim do horizonte do projeto, eu posso ter eu tenho que poder ter reinvestidos os valores com uma taxa igual a da TIR. Isso pode ser difícil de ser verificado na prática. Então pode gerar um viés de superestimação da TIR, né? Então a TIR tem esse problema. Por quê, né? Vamos entender. Vamos pegar esse fluxo de caixa, né? A gente chegou lá numa TIR de 21,48%. E aí, o pressuposto da TIR considera que eu tenho que poder investir todos esses valores, né? Esse 350 que eu recebi na data 1, esse 500 que eu recebi na data 2, todos esses valores eu tenho que poder reinvestir uma taxa de 21,48%. Isso é um problema, porque isso pode ser difícil de ser verificado na prática. Então pode ser complicado, né, verificar isso na prática, né? Então, por que 21,48% não é uma taxa que a gente acha todo dia, né? Diferentemente de 10%. 10% a gente tem um monte de investimentos que valem 10%. Agora 21,48% já é mais difícil, né? Então, essa é uma taxa difícil de se encontrar no mercado. Então, no fim das contas, né, a TIR pode ser mais problemática que o VPL para tomar decisão, porque ela parte de um pressuposto menos realista, né, menos aceitável. E a TIR modificada ela foi desenvolvida para lidar com essa limitação, mas a TIR modificada tem alguns problemas, né, que a gente vai discutir daqui a pouco. Antes da gente falar da TIR, né, a TIR é bastante difícil de ser calculada manualmente, né? Então vocês, né, eu vou passar algumas listas de exercícios para vocês, né, relacionadas a TIR e vocês vão ver, né, que para calcular a TIR exatamente eu tenho que ficar fazendo substituições, né? E isso é trabalhoso, né? Então, por sorte, a gente tem softwares, né, que calculam isso automaticamente. Mas o problema da TIR é que é uma equação de n graus, né, não dá para ser calculada analiticamente, né, tem que ser por substituição, por métodos numéricos, mas um software, né, como o Excel, como uma calculadora HP12C, calcula isso facilmente. Mas se a TIR tiver muitas inversões de sinais, ou seja, se ela tiver fluxos de caixa positivos, negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, aí mesmo os softwares já podem ter problemas de encontrar a TIR, né? Porque a TIR fica com múltiplas soluções, né? Se a TIR for um fluxo de caixa bem bonitinho, assim, com na data 0 um fluxo negativo e depois só fluxos positivos, aí eu chego na solução facilmente, né? Se ela tiver uma quantidade grande de inversões, às vezes o software pode se complicar, né, para calcular essas soluções. Exercícios, né? Determine pela TIR qual dos dois investimentos abaixo é o mais vantajoso, né? E aí, se a gente calcular a TIR, também não preciso me preocupar com reinvestimento, eu posso calcular projetos de tamanho diferente, né? Com a TIR, assim como o VALE. Então, esse é um problema exclusivo do VPL, né? E no caso aqui, se eu calculasse a TIR, né, manualmente, né, vocês podem fazer em casa, eu chegaria em 13,78 no projeto 1 e 13,31 no projeto 2. Bom, comparação entre o TIR e o VPL, né? Então, quando você analisa um projeto isoladamente, né, simplesmente para tomar decisão, né, se eu aceito ou rejeito o projeto, a decisão vai ser exatamente a mesma. Então, o TIR e o VPL vão dar exatamente a mesma coisa. Quando eu comparo dois projetos diferentes, pela TIR e pelo VPL, às vezes eu posso chegar que um projeto é melhor pela TIR do que o outro e um projeto é melhor do que o VPL do que o outro, né? Então eu posso chegar a resultados diferentes quando eu estou comparando dois projetos por um e por outro, né? Então, TIR e VPL, nesse caso de comparar investimentos, podem chegar a conclusões distintas. Vamos ver graficamente como isso ocorre, né? Então vamos considerar o projeto A e o projeto B, né? Aqui está o resultado do VPL para várias taxas, né? Estou fazendo aqui exatamente o que eu fiz aqui, né? O que eu fiz aqui nesse gráfico aqui, né? Que basicamente é o gráfico dessa tabela, né? E eu estou calculando o VPL com várias taxas. E aí eu chego nesse valor. Então vamos supor que eu fiz isso para o projeto
eu fiz isso para o projeto A e fiz isso para o projeto B e cheguei nessa situação aqui, né? Que é uma situação que pode acontecer, né? No caso, o projeto B ele é mais sensível à taxa, né, do que o projeto A. Né? Então ele decai mais com a taxa. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Dependendo dos fluxos, das posições dos fluxos, né? Vamos supor que a minha TMA esteja aqui, né? Que a minha TMA seja esse valor apontado no gráfico. Então, se a TMA for essa, né? O VPLB por essa TMA, o VPL do projeto B é maior do que o VPL do projeto A. Então, pelo VPL nesse caso, eu tomo a decisão de que o projeto B é maior que o projeto A. Mas se eu considerar a TIR, né? TIR é a taxa que zera o VPL. Então a taxa que zera o VPL do projeto B é essa aqui, né? Então justamente a taxa onde o VPL chega a zero. E do projeto A é essa aqui, né? Então, nesse caso, pela TIR, o projeto A é melhor que o projeto B. Então eu chego a conclusões distintas, né? A TIR A é maior que a TIR B e o VPL-B é maior que o VPL-A. Então qual deles é o melhor, né? Então se os dois estão me dando resultados distintos, né? Aí eu tenho que lembrar aquela questão dos pressupostos, né? Então o pressuposto do VPL, né, ele tende a ser mais realista que o pressuposto da TIR. Porque o pressuposto do VPL é que os dois fluxos de caixa vão precisar ser reinvestidos a uma taxa igual a TMA. E o pressuposto da TIR é que os dois fluxos de caixa vão poder ser reinvestidos a uma taxa igual a TIR. Como a TIR que eu cheguei é maior que a TMA, né, as duas TIR, né, o pressuposto da TIR provavelmente é muito mais difícil de ser verificado na prática. Então, no caso, o VPL, nesse caso, vai me dar, né, uma decisão mais confiável, né, do que a decisão dada pela TIR. Então, nessa situação, o VPL tende a ser melhor. Bom, para a gente finalizar, né, os paybacks, como eu falei, a gente deixa para uma próxima gravação, né, para não ficar uma aula muito comprida, né, vamos falar finalmente da TIR modificada. Né? Então, a TIR modificada ela tenta incorporar ao cálculo da TIR as taxas de reinvestimento. Né? Então, basicamente, o método de cálculo é o seguinte, né? Eu vou pegar essas taxas de reinvestimento e vou levar todos os fluxos de caixa para o futuro, né? Considerando as taxas de reinvestimento. E aí eu vou pegar e vou achar a taxa que zera o VPL. Então, a TIR modificada é até bastante simples de calcular, é muito mais simples de calcular do que a TIR, né? A TIR normal, né? Então, eu tomo a decisão exatamente igual a TIR. Né? Então, se a MTIR for maior ou igual a TMA, eu aceito o investimento. Se a MTIR for menor que a TMA, eu rejeito o investimento. Então, vamos pegar o exemplo. Né? Então, dado o fluxo de caixa e as taxas de reinvestimento abaixo, determina a MTIR do projeto. Né? Então, vou supor assim que eu tenho fluxos de caixa. Né? Eu tenho aquele fluxo de caixa que a gente está exemplificando aqui. Né? E vamos supor, né, que em vez de eu adotar o pressuposto de que o reinvestimento todos os valores vão ser reinvestidos a uma taxa igual a TIR ou uma taxa igual a TMA, né? Vamos supor que eu estabeleça previamente quais são esses reinvestimentos. Então vamos supor que o primeiro fluxo de caixa eu vou poder reinvestir uma taxa de 5%, o segundo é uma taxa de 6%, o terceiro é uma taxa de 7%, o quarto é uma taxa de 8%, o quinto é uma taxa de 7% e o sexto é uma taxa de 6%. São valores aleatórios que eu coloquei aqui, mas eu poderia, inclusive, ter um valor único de reinvestimento. Né? Então, o primeiro passo é levar todo mundo para o futuro. Né? Então, 350 vezes 1,05, né? Por quê? Porque ele é reinvestido a 5% e eu quero levar ele lá para o período 6, lá para o futuro. Então, ele está no período 1, eu tenho que levar ele 5 períodos para o futuro. Então, por isso que é vezes 1,05 elevado a 5. 500, o segundo fluxo, está no período 2, eu quero levar ele 4 períodos para o futuro. Por isso que é 1,06 elevado a 4. 750 vezes 1,07 elevado a 3. 750 vezes 1 elevado a 1,08 elevado a 2. 750 vezes 1,07 elevado a 1, né? E o 1050, apesar de ter uma taxa de reinvestimento de 6, eu não uso ela para nada porque ele já está no futuro. Já está no período 6. Então, o primeiro passo, levo todo mundo para o futuro, chego num valor futuro de 4.724. E aí eu faço o VPL, ou seja, eu calculo a TIR, né, que zera o VPL. Então, basicamente, né, eu vou fazer 4.724,01 dividido por 1 mais a MTIR elevado à sexta, né?
porque esse VF está no período 6, menos 2.000 igual a zero. Então, isolando o emitir, né, aí dá para resolver analiticamente, eu chego numa emitir de 15,4%. Né, então, diferente do emitir, né, então a emitir costuma ser menor do que a TIR, porque leva em conta pressupostos mais realistas. Né? Então, a minha TIR tinha dado 21 e alguma coisa, né? Vamos pegar aqui. A TIR tinha dado 21,48, a emitir deu 16 alguma coisa, né? Então ela leva em conta pressupostos mais realistas, porque eu estabeleço previamente os investimentos, né? Não precisava nem ter colocado lá, né? Então, para o exemplo, a TIR tinha dado 21,48 e a emitir 15,4. Qual que é o problema da emitir, né? Porque muitos pesquisadores e muitos autores não gostam da emitir, né? Porque eu estou levando em conta dois pressupostos diferentes, né? A partir do momento que eu calculo a emitir, né, eu estou trazendo os valores para o passado igual a emitir, usando uma taxa de 15,4%. Só que eu levei os valores para o futuro usando taxas de 5, 6, 7. Então vira um Frankenstein assim de métodos, porque eu estou levando para o futuro, pegando um valor e trazendo para o passado, levando outros valores. Né? Então, apesar dela ser uma TIR mais realista, vamos dizer assim, né, ela burla vários aspectos matemáticos e vários aspectos na matemática financeira para poder, né, fazer o cálculo. Então, muitos autores não gostam da emitir, né, apesar de delas também ser utilizada, né? Então, no fim, a TIR, né, como existem métodos, fórmulas, né, para se calcular a TIR muito facilmente, a TIR acaba sendo muito mais utilizada do que a emitir. Bom, tudo isso que eu falei, né, do VPL, VAL e TIR e emitir, né, vocês vão poder fazer a primeira lista de exercícios que eu vou passar, né, e aí vão ficar faltando payback simples e payback descontado. Não é um conteúdo muito grande, né, então vai ser um vídeo bem menor do que esse, né, e aí vai ter uma próxima lista para ser feita com os paybacks, né? E por fim a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação de risco de projetos de investimento, e a gente fecha vai falar um pouquinho também das ferramentas do Excel, né, para isso, e aí a gente fecha essa parte de engenharia econômica. Então é isso aí, obrigado e até a próxima.